Boa tarde a todos. Estamos começando a segunda edição do projeto Debates Sesc Partituras. Hoje tratando de um tema importante para a gente, que é a inclusão de parte da coleção escolar de Villa-Lobos, trabalho feito na época do canto orfeônico, a inclusão dessas obras no site Sesc Partituras. Para tratar desse assunto, nós temos dois especialistas hoje conosco, Manuel Corrêa do Lago e Carlos Alberto Figueiredo. Manuel Corrêa do Lago, doutor em musicologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, pós-doutor pelo IEB da USP, ocupa a cadeira número 15 da Academia Brasileira de Música. Coordenou a edição crítica do Guia Prático de Heitor Villa-Lobos, lançada em 2009 pela Academia Brasileira de Música e pela Funarte. Carlos Alberto Figueiredo, professor da Unirio e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Música da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. É doutor em música pela Unirio e autor de vários livros enfocando a música sacra luso-brasileira. É regente do Coro de Câmara ProArte e atuou como regente convidado do coro da OSESP. É um prazer para a gente recebê-los aqui e eu gostaria de começar passando a palavra para você, Manuel Corrêa do Lago, falando um pouco para a gente desse contexto do canto orfeônico, da coleção escolar e desse trabalho que nós estamos realizando. Obrigado, Gilberto. É um prazer falar sobre esse tema que me parece de uma relevância enorme, sobretudo numa fase em que nós estamos rediscutindo a reintrodução da educação musical nas escolas brasileiras. Então, primeiro, a gente tem que pensar o seguinte: Villa-Lobos, que era um compositor extraordinariamente prolífico, já famoso internacionalmente, durante 4 anos da vida dele, de 32 a 36, ele interrompe praticamente a atividade dele composicional para se dedicar a um projeto que foi solicitado a ele pelo Anísio Teixeira, que na época era o responsável por uma imensa reforma educacional que estava sendo implantada no Distrito Federal. É interessante lembrar que houve uma geração de educadores brasileiros, o Fernando Azevedo, o Anísio, é claro, o Lourenço Filho, o Venâncio, que eram os chamados pioneiros da educação nova e que queriam encontrar modalidades, métodos que fossem derivados da própria situação brasileira e que tivesse um viés proativo, em que os alunos fossem convidados a participar de maneira mais criativa no processo pedagógico. Para isso, dentro da concepção do Villa-Lobos, era muito importante recorrer ao inconsciente coletivo. Então, quando ele elabora digamos, aquilo que constitui o nó central da coleção escolar, que é o guia prático, ele se baseia essencialmente, digamos, nos fundos, nas recolhas, nas coletas de música folclórica feitas até então ou feitas por ele próprio. E de certa maneira, era uma maneira de fugir de coletâneas que existiam naquela época, que eram feitas de cantos alemães, franceses, enfim, que não tinham muita relação com o enraizamento dos alunos que se apresentavam à escola. Como é que ele dividiu esse trabalho? Ele, por um lado, tinha que ter um material que fosse adaptado tanto às escolas primárias de crianças que estivessem começando o ensino de música, como também atingir uma fase mais adiantada de alunos do chamado ginásio na época. E, para isso, ele concebeu, basicamente, um primeiro grupo de arranjos baseados no cancioneiro infantil, que constitui o que nós conhecemos hoje em dia como o Guia Prático, volume 1, concebeu um volume para
hinos escolares e cantos escolares, outro para hinos cívicos e diversos, e, ao mesmo tempo, por fim, um volume que seria dedicado ao folclore brasileiro e ao folclore universal. Seria o volume 4 do Guia Prático. Ao conceber esse conjunto, havia um grande problema. Como é que você criava um repertório para os professores? Então, Villa-Lobos seleciona um repertório muito importante, que é o chamado Orfeão dos Professores, que consistia tanto de obras do repertório clássico, quanto de obras de compositores brasileiros daquele momento ou obras dele próprio. Então, o que há de extremamente, digamos, original, e o professor Carlos Alberto Figueiredo vai poder falar disso em maior detalhe, mas o que é de absolutamente extraordinário nesse repertório do Orfeão dos Professores é que a gente vê um dos maiores compositores do século XX se debruçando sobre o repertório clássico, sejam prelúdios e fugas de Bach, seja uma valsa de Chopin, seja um prelúdio de Rachmaninoff, e decide, se pergunta como é que eu transformo isso para um repertório a capela. Então, Villa-Lobos fez uma série de transcrições para coro a capela, que foram editadas na época, mas somente agora com esse projeto comum, é um projeto comum do SESC e da Academia Brasileira de Música, de novo poder trazer e disponibilizar que, a meu ver, é um feito musical, que é como transformar para o medium do coro a capela repertórios, às vezes, muito, muito idiomáticos, como, digamos, um prelúdio do Rachmaninoff para piano ou uma valsa de Chopin e, claro, as prelúdios e fugas de Bach. Então, esse é um dos primeiros conjuntos que o projeto SESC, Academia de Música, está abordando. A professora Suzane Gaiara e o professor Marco Antônio Silva Ramos fizeram um trabalho esplêndido com os prelúdios e fugas de Bach. E existe um segundo grupo de peças que constituiriam o futuro volume 4 do Guia Prático e que consistem desde os cantos indígenas recolhidos pelo Roquete Pinto, o famoso Canindé Yunde, que fazia parte quer dizer, foi a primeira notação de música brasileira feita por Jean Bléry no século XVI. Várias melodias ou temas, digamos, da tradição afro-brasileira, da tradição afro-brasileira. Mas Villa-Lobos não fazia, digamos, uma separação que, por exemplo, o grande Béla Bartók fazia entre, digamos, uma música profundamente popular e uma música, digamos, o fato de uma música ser urbana, para Villa-Lobos não a desqualificava como uma obra relevante. Então, temos nesse conjunto que ele trata como folclore, temos obras como, por exemplo, uma melodia chilena, que é Ai, 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 temos os barqueiros do Volga, do folclore russo, temos o Luar do Sertão, do João Pernambuco e Catulo. E, então, também esse forma um conjunto extremamente interessante. Então, o que é impressionante é constatar que obras que respondiam na época a uma necessidade muito grande da educação, desde a escola primária até enfim, a finalização toda a formação escolar, que produziu algumas joias musicais. Vários desses arranjos são pequenas obras-primas, não estão disponíveis há muitos anos e agora, portanto, com essas edições, elas estão. Então, esse é o contexto geral.
Eu queria até de imediato voltar um pouquinho lá no início da sua fala. Na verdade, a minha preocupação é com o pessoal que está nos assistindo e que tem menos de 40 anos, vamos dizer assim. Claro. Quando você citou o contexto do Distrito Federal, estávamos falando do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Só para o pessoal não confundir com o nosso atual Distrito Federal. Perfeitamente. Mas, assim, essa obra, esse trabalho de Villa-Lobos, ele tinha a preocupação de trabalhar com o máximo, o maior número possível de jovens. Era um projeto que visava o que a gente fala hoje muito rotineiramente da democratização do acesso a esse repertório, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tinha a preocupação de formar os professores que trabalhavam com esses alunos. Exatamente. Né? Essa visão era uma visão que provavelmente vinha de uma orientação do Anísio Teixeira, ou era uma... Você tem ideia de como acontecia esse contexto? Sim, Manuel? eu acho que existe o conceito básico, ligando ao Anísio Teixeira, a ideia de uma escola normal, quer dizer, a ideia de que é muito importante você formar os professores. Como é que você forma os professores? Então, esse repertório do Orfeão dos Professores se encaixa realmente nessa preocupação. Mas o que é interessante é notar que o movimento ao qual Villa-Lobos daria um enorme impulso nos anos 30, tinha precedentes no Brasil importantes, por exemplo, em São Paulo, o João Gomes Júnior, você tinha o famoso coro piracicabano do Lozano, e havia, digamos, era uma preocupação, digamos, que estava no ar, que havia várias tentativas isoladas de fazer com que o canto orfeônico integrasse a escola. O próprio governo de São Paulo, nos anos 20, já tinha feito ele próprio uma primeira experiência nesse sentido. Mas o que eu penso é que o Villa-Lobos, nos seus anos de Europa, tendo visitado a Espanha, ele ficou muito impressionado com o Orfeão Catalão, quando ele foi a Barcelona em 28, 29, e também por manifestações orfeônicas na Alemanha, ainda a Alemanha de Weimar, e na França. E ele achava que era muito importante tentar reproduzir esse conceito no Brasil, sobretudo porque digamos, o canto, além de ter um efeito integrador, digamos, é um instrumento de menor custo que se possa imaginar. Então, é uma coisa que você pode usar em qualquer escola, em qualquer contexto. Carlos Alberto, falar um pouquinho da sua participação nesse trabalho e a sua experiência com essa obra. Bom, então, eu fui convidado pelo SESC para fazer esse trabalho, digamos, de edição dessas obras que foram propostas, né? Na verdade, isso foi um trabalho que já foi mencionado aqui, a Suzana Igaiara e o Marco Antônio, lá de São Paulo, que trabalharam no repertório especificamente dos prelúdios e fugas, etc. E aí, aqui no Rio de Janeiro, eu e o maestro Júlio Moretson, professor Júlio Moretson, que é meu colega da Unirio, na verdade, inclusive através de um convite dele, de certa forma, eu entrei nesse projeto visando essa questão da edição dessas obras, de algumas das obras que tinham sido propostas pela Academia Brasileira de Música, pelo SESC, né? Então, digamos, nós partilhamos esse repertório, o Júlio ficou com uma parte algumas obras que ele fez, e com muita propriedade, porque inclusive ele gravou muitas dessas obras com o coro dele, Calíope, e eu fiquei encarregado, então, de algumas delas, né? Aí, assim, rapidamente, dando uma perspectiva Aliás, a primeira coisa que eu queria... Não, depois eu vou falar sobre isso. Mas, assim, eu fiquei encarregado de 7 obras, né? Que eu posso dividir em 2 categorias, que é a categoria composições e a categoria arranjos, né? Então, por exemplo, na categoria composições,
as 3 obras, elas são feitas basicamente para vozes iguais, né? Com uma nuance, quer dizer, então nós temos a Canção da Saudade, de 1933, para 4 vozes iguais, com verso de Sodré Viana. Tem as Redondilhas de Anchieta, com poesia de José de Anchieta, isso foi feito em 1942, para 3 vozes iguais. E tem uma obra muito peculiar, que é o chamado Regozijo de uma Raça, de 1937, que ela é feita para 3 vozes, mas que, assim, ao mesmo tempo, elas são executadas por homens e mulheres, por vozes masculinas e femininas, o que gera, naturalmente, um dobramento permanente, né? Uma densidade especial. E essa obra, ela tem uma grande quantidade de instrumentos de percussão, né? Ela utiliza aquilo que era, assim, uma coisa bem obsessiva do Villa-Lobos, que é o canto Nozaniná, que está presente nessa obra, e alguns outros efeitos onomatopeicos, e possivelmente até algumas africanias que aparecem nessa obra, né? Então, essa obra, como eu falei, é de 37, ela teve a primeira execução em 15 de dezembro de 37, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com várias escolas, e teve solista, e teve até uma coreógrafa participando desse evento, né? Mas onde eu queria focar mais é a questão dos arranjos, né? Então, os arranjos que me couberam nesse processo editorial foi a Canção do Barqueiro do Volga, foi o Ai Ai Ai, foi o Enamococê e o Luar do Sertão. Já de saída, a gente tem uma pergunta, quer dizer, é inevitável a pergunta: qual o critério de escolha do Villa-Lobos para as peças que foram efetivamente arranjadas, né? Como o Manuel acabou de dizer, quer dizer, a quantidade de obras era muito grande e no entanto, o Villa-Lobos teve um processo de seleção, né? Quer dizer, eu estou sempre muito focado na questão dos condicionamentos que levam alguém a criar alguma coisa. No caso, o Villa-Lobos, um compositor, que no caso aqui como arranjador, mas é um processo de criação. É claro que em algum momento ele selecionou essas peças, quer dizer, num processo de recepção e também num processo de imaginar que aquelas peças seriam importantes para serem arranjadas e serem cantadas por esses grupos, né? E aí falta aí, não sei se existe documentação onde Villa-Lobos diga assim: escolhi essa peça por isso, né? Quer dizer, fiz dessa forma por isso. Então, esse processo de recepção seria um estudo muito interessante, né? Que a gente pudesse fazer uma abrangência, porque o repertório realmente é muito variado. É um repertório extremamente variado, né? Então, fica aí um elemento possível de pesquisa para algum pesquisador que queira trabalhar sobre esse processo criativo do Villa-Lobos, né? Então, por exemplo, das obras que eu editei, nós temos inicialmente a Canção do Barqueiro do Volga. Ora, uma antiga canção russa de trabalho que foi recolhida pelo compositor Balakirev, que é um compositor do século XIX, russo, e publicada numa coletânea de cantos folclóricos em 1855. Então, você imagina a conexão. O Balakirev recolhe uma canção, publica uma canção lá em 1855, e depois isso vem parar no Brasil com um arranjo do Villa-Lobos, quer dizer, né? É um processo muito engraçado, muito curioso. Mas é claro que tem questões que surgem aí intermediárias. Então, por exemplo, entram aí 2 figuras importantes, que é o Chaliapin, que foi um baixo russo muito importante, que morreu em 1938, e o pianista acompanhador dele, que foi um pianista mais ou menos constante, que era o Feodor Könemann, que morreu em 1937, né? Então, eles gravaram essa peça muitas vezes e na verdade, o arranjo, a gente vai ouvir agora um trechinho aqui, onde a gente vai ver que o arranjo, qual foi
o ponto de partida do Villa-Lobos para fazer o seu arranjo, que é, na verdade, um arranjo do Koenemann com o Charlie Chaplin cantando. Então, eu queria pedir, por favor, a primeira gravação do... Por favor. Ok, muito obrigado. Então, essa é, segundo a minha análise, o ponto de partida para o arranjo do Villa-Lobos. Infelizmente, nós não temos nenhuma possibilidade de mostrar um áudio com a resultante do arranjo do Villa-Lobos. Algumas questões curiosas surgem. Naturalmente, isso é um áudio da década de 20 ou qualquer coisa assim. Então, é claro que a qualidade é um pouco estranha. Assim, a primeira coisa que me bate com relação a esse arranjo, primeiro, essa peça, ela é uma peça muito emblemática russa e ela funciona quase como um hino paralelo para os russos, assim. E se a gente imaginar que estamos falando de uma Rússia já comunista, pós-revolução, então, quer dizer, a própria escolha do Villa-Lobos nessa peça, em fazer um arranjo dessa peça para coros brasileiros cantarem, já é uma coisa bastante curiosa. Mais curioso ainda é o fato que, por exemplo, a canção original, que é uma canção de trabalho, ela diz, por exemplo, algumas frases. Ei, puxe, mais uma vez, agora tombamos a grande bétula. Vamos, puxa mais uma vez. Quando andamos na margem para o sol, nós cantamos nossa canção. Ó Volga, rio mãe, poderosa corrente tão profunda e larga, né? O que acontece? Houve uma pessoa, o Sodré Viana, que fez, na verdade, essa canção ela não foi traduzida para o português. Houve um novo texto atribuído ao Sodré Viana. E esse texto diz o seguinte: Eia rema, sob o céu sereno e triste, minha vida escravizada passa cantando este canto perdido, sombrio e de dor. Sangra o meu corpo exausto, sangra e rema, lares dormem na distância, cheios de felicidade, e eu sigo cantando o canto dorido de quem não tem lar. Canta e rema liberdade. Ou seja, o caráter dos dois textos é completamente diferente, né? E o texto do Sodré Viana é até muito político, né? Quer dizer, de uma classe escravizada, uma classe trabalhadora escravizada. Então, é muito curioso. Eu acho extremamente curioso esse texto que foi cantado no Brasil na década de 30. Ele foi estreado em 35, né? E as pessoas cantando um texto tão carregado, né? Quer dizer, a gente fica um pouco impressionado. Esse arranjo foi escrito para 6 vozes a capela, sopranos, mezzosos, contraltos, tenores, barítonos e baixos, com alguns divisos nos barítonos, mezzosos e sopranos. É um arranjo extremamente difícil, com notas agudas, com registros bastante difíceis, né? E, aliás, chama a atenção que esses 4 arranjos que eu estou mencionando aqui, eles dizem respeito a um coro certamente adulto. Dificilmente um coro de escola, mesmo que fosse um coro misto, poderia chegar. Então, certamente o orfeão dos professores, né? Uhum. Aí a gente parte para um extremo outro, que ele fez um arranjo em cima de uma canção chamada Ai, Ai, Ai. É um arranjo de 35, que é baseado numa canção popular chilena do início do século XX, com letra e música do Osman Pérez Freire. Essa canção teve uma voga muito grande no início do século XX, ela foi gravada por muita gente, Miguel Fleta, Tito Schipa, Giuseppe Di Stefano, várias pessoas gravaram, né? E eu identifiquei como ponto de partida do arranjo do Villa-Lobos a gravação do Fleta. Então, que a gente vai ouvir agora, por favor, a gravação do Fleta.
Queria só dar um recado a quem está nos assistindo. Esse é um debate interativo. Vocês podem mandar perguntas, colaborações através do nosso chat. Então, agora vocês imaginam que a partir dessa canção que a gente acabou de ouvir, onde tem um tenor super solista, né, cantando notas agudas, acompanhado por uma orquestra, né? Então, o Villa-Lobos extraiu daí um arranjo, quer dizer, então existe a melodia e existe aquilo que a orquestra faz, que é cantada pelas outras vozes, digamos assim. É um arranjo para sopranos, mezos, contraltos, tenores, barítonos e baixos. Na verdade, é praticamente um arranjo para 8 vozes, né? Então, também, infelizmente, não podemos mostrar uma interpretação moderna desse arranjo, né? O terceiro arranjo, que é mais curioso ainda, é Enamokose. Esse arranjo não tem data conhecida, quer dizer... então, ele é baseado numa canção de rede ou numa canção de ninar dos índios parecis da Serra do Norte, em Mato Grosso. Houve uma expedição do Roquete Pinto, eles foram colocar postes de telégrafo e etc. lá no norte, em Rondônia, Mato Grosso, etc. Então, houve toda uma produção de documentos iconográficos e principalmente documentos sonoros, coisas que foram gravadas em rolos de cera de obras nesse momento dessa expedição, né? E, segundo consta, o Villa-Lobos ouvia muito esses rolos de cera no Museu Nacional e então ele se encantou, por exemplo, com essa peça Enamokose e fez então um arranjo muito curioso dessa obra. Eu vou colocar para vocês a gravação original dos índios, Pareci, que é assim, não dá para perceber muita coisa, mas pelo menos a gente consegue um pouco o clima daquilo que o Villa-Lobos ficava ouvindo lá no Museu Nacional e várias vezes, para daí extrair um arranjo para um coro misto. Então, por favor, mais uma gravação. Fonograma 14.601 é o grito do gavião sagrado, o Tiariti, imitado pelos índios parecis, e uma cantiga de ninar, uma berceuse, Enamokose Semacá. Então, não sei se vocês conseguiram perceber, mas fica essa repetição o tempo inteiro. Enamokose Semacá, Enamokose Semacá. Isso é uma canção de niná, na verdade, dos índios lá no Mato Grosso, isso no início do século XX. Então, imagina, gravação com rolo de cera, né? Por exemplo, o Villa-Lobos coloca no arranjo dele. Na verdade, esse arranjo ele passou por várias etapas. Tem uma primeira versão para canto e piano de 1919, que faz parte das canções típicas brasileiras, dedicada à cantora e folclorista brasileira Elsie Houston.
Depois teve uma segunda versão para canto e orquestra, com flauta, oboé, corno inglês, fagote e cordas, também de 1919, que foi estreada na França, nos idos da década de 20. Então, o Villa-Lobos gostava muito de botar epígrafes nos arranjos, então ele coloca na publicação de 1930, folclore nacional índio puro, ambientado na base técnica harmônica da civilização europeia. Isso são expressões típicas do Villa-Lobos. Finalmente, o último arranjo do grupo que eu trabalhei na edição é de Luar do Sertão, que é uma melodia super tradicional brasileira, né? E esse arranjo do Villa-Lobos vem de 1937. A música original, aparentemente, é do João Pernambuco, com letra do Catulo da Paixão Cearense. Foi lançada essa canção em 1914 na interpretação do cantor Almirante, né? Há uma corrente que diz que esse canto do Lado do Sertão, ele vem de um coco tradicional, é do Maitá. Acho que isso não é uma questão que esteja totalmente fechada. Então, esse arranjo foi feito para sopranos, meio-sopranos, contraltos, tenores, barítonos e baixos a capela, né? Então, o que acontece? Como eu estou chamando a atenção, esses 4 arranjos, aqui não tem nenhuma gravação original para ser mostrada, para poder identificar a partir de que gravação o Villa-Lobos fez o arranjo dele. Então, as perguntas que ficam, primeiro, por quê? Vocês estão vendo que são 4 canções completamente diferentes. A canção russa, né, que é quase um hino russo, uma canção folclórica chilena toda charmosa, temos uma canção de niná indígena e temos o Luar do Sertão, que é uma coisa bem brasileira, etc. e tal. Então, qual o processo de recepção do Villa-Lobos em relação a isso, né? Isso é uma pergunta que eu fico me fazendo o tempo inteiro. E o que é mais interessante também nesses arranjos é que eles revelam todo um mundo, né, que estão por trás daquele momento em que o Villa-Lobos estava selecionando, as pessoas pelas quais ele fez o arranjo, como vou dizer, as estreias desses arranjos no Teatro Municipal, com grupos imensos, etc. e tal. Então, é todo um mundo aí cultural que a gente precisava explorar bem mais. Quer dizer, o arranjo é só a ponta do iceberg, na verdade, né? E chama atenção também para a questão da grande dificuldade. São arranjos muito difíceis. Não é qualquer grupo que pode executar esses arranjos. Então, é isso, por enquanto. Se me permite, justamente, claro. Eu completaria. Você nota, todas essas 4 obras que o Carlos Alberto acabou de mencionar, nós não temos gravações e performances atuais. Então, exato, mostra a importância desse esforço, né, de, primeiro, ter edições. Um dos maiores obstáculos era, primeiro, você ter as edições, qualquer edição. Isso vai ser ter edições bem feitas que possam ser utilizadas pelos coros. Nesse caso especial, realmente tem que ser um coro, como disse muito bem o Carlos Alberto, tem que ser um coro extremamente bem dotado e certamente todas essas obras faziam parte do Orfeão dos professores. E aliás, você tem corrigindo um pouco o que eu falei, quer dizer, Enamococê, por exemplo, das 4, é a mais simples. Ela é muito repetitiva e ela tem uns acordes que ficam se repetindo. Ela é extremamente monótona, é a perspectiva, como a gente viu, inclusive, na canção indígena. Então, ela é a mais simples. Agora, as outras 3 realmente são bem difíceis. Eu queria até chamar a atenção para uma questão que é a seguinte. Tem algumas obras que foram compostas, que você citou, que foram compostas para 4 vozes iguais, né? ou 3 vozes iguais. Aparentemente, uma busca de uma facilitação para que fossem obras interpretadas por grupos com, talvez, uma experiência musical menor. Provavelmente, os alunos da rede pública escolar do Rio de Janeiro. E outras obras arranjadas, né, que foram esses arranjos feitos com essas obras tão distintas, tão diversas, né, com origens tão diferentes, já com um grau de complexidade muito maior, naturalmente voltadas, né, direcionadas aos professores.
fica aparente, né, apenas uma suposição, mas fica aparente essa preocupação do educador. Totalmente. Não é? De fazer um trabalho que colabore para a formação dos professores e, no caso, ao colaborar para a formação dos professores, não apenas pelo viés técnico, da dificuldade técnica de execução, mas pelo viés da ampliação do seu conhecimento sobre música, porque ele passa a perceber a música numa amplitude muito maior, do Chile à Rússia, ao Mato Grosso, ao Nordeste brasileiro. E, por outro lado, para os alunos, músicas com um grau de dificuldade menor, com uma possibilidade muito maior de uma boa realização, por mais que seja um processo educativo, se ele precisa ser bem realizado por um olhar artístico, para que ele efetivamente contribua para a formação musical daqueles jovens, né? E, inclusive, para que seja estimulante. Então, é muito interessante a gente perceber nesse material esse olhar do educador Villa-Lobos. É extremamente pertinente, porque veja você, Villa-Lobos, quando fez, por exemplo, o Guia Prático, portanto, estamos falando do Guia Prático volume 1, estamos falando de 137 peças. Ele faz um quadro sinótico em que para cada obra ele tenta dizer, em primeiro lugar, exatamente o que você acabou de falar, para o que ele se destina. Então, você tem casos aqui que é o jardim de infância. Você tem casos que vão para escola primária e secundárias técnicas. Olha. E, finalmente, você tem finalmente, os próprios professores, né? E, nesse caráter, uma coisa importante que eu acho que deve ser ressaltada dessa intenção pedagógica do Villa-Lobos, que também vai um pouco a preocupação do Anísio de dar o Brasil a conhecer aos brasileiros, quer dizer, das próprias pessoas fazerem, é que quando você pega, por exemplo, o volume 1, uma abordagem seria a seguinte, dizer, mas os temas são só temas do cancioneiro infantil, e o cancioneiro infantil é uma coisa muito limitada, quer dizer, importante, porém muito limitada dentro do universo folclórico brasileiro. Mas, se a gente observar bem, ele introduz dois conceitos que são muito pessoais do Villa-Lobos, que é o que ele chamava de harmonização e o que ele chamava de ambientação. Eu sempre tive, Carlos Alberto, um entendimento completamente errado do que seria ambientação. A minha noção era a seguinte, você pega, por exemplo, o Enamokose Macá, é um material não europeu, e você então vai tentar harmonizá-lo, vai tentar criar um enquadramento dele partindo daquele material, o que de certa forma ele faz nas canções típicas brasileiras. Quer dizer, então você não tem um acorde, você não tem um encadeamento, você não tem nada nas canções típicas brasileiras. Mas o Villa-Lobos entendia, e fica claro quando você percorre o Guia Prático, fica claro que justamente a ambientação é quando você pega uma música de um determinado contexto e você harmoniza ela em outro. Então, por exemplo, você pegar, digamos, você pega, por exemplo, o Caicai Balão, que é totalmente europeu e diatônico, funções tonais, dominante tônica, etc. Então, você tem uma versão no Guia Prático em que ele é apenas uma cantiga. Mas você tem uma outra versão dele com o título Vem Cá Bitu, que ele dá o subtítulo Batuque. Porque, então, o tipo de acompanhamento, a rítmica que ele vai colocar para aquela mesma melodia é de uma natureza completamente diferente. Então, por exemplo, eu não sei qual canção indígena recolhida pelo Roquete Pinto, o Villa-Lobos dirá que é um tema de origem indígena, porém ambientado de forma saxônica, ou vice-versa. Quer dizer, então você terá... então, na verdade, o aluno não só ele passa digamos, a se relacionar com uma melodia que é natural da infância dele, mas através dos arranjos que o Villa-Lobos fornece para aquelas melodias, ele também está ensinando outras coisas. Então, por exemplo, dentro do Guia Prático, você vai ter peças que estão caracterizadas como coco embolada, outros vão estar caracterizados como marcha de rancho, outros vão estar caracterizados como, de repente, uma sardanha. Então, aí a gente está passando para a Europa. Então,
Então, quando o Villa-Lobos faz, digamos, os seus arranjos, seja ele faz um arranjo, ele descreve isso no Boletim Latino-Americano de Música, enfim, mas de maneira um pouco sucinta demais. A harmonização, basicamente, corresponderia a você partir do material tal como ele é e você harmoniza. E a ambientação seria quando precisamente, você desloca aquele material do seu material de origem, mas você ilustra através do arranjo uma característica geralmente brasileiras muito profundas. Então, por exemplo, tem peças do Guia Prático que tem o subtítulo do lundu ao samba, por exemplo. Você vai ter, enfim, cada arranjo vai ter uma caracterização. E há outro aspecto, voltando à tua questão do que é um arranjo simples e um arranjo complexo, é que a ideia era que cada escola, com seus recursos próprios, fizessem se quisessem, não diria seus arranjos do ponto de vista harmônico, mas as suas transcrições daquele material. Então, no fundo, ele estava fornecendo um material plasmável, que se você tinha, por exemplo, na orquestra, alguns instrumentos de sopro, o aluno é convidado a pegar esse material e justamente transformá-lo num arranjo para, enfim, para o conjunto de instrumentos que seja. Então, tem essa dimensão que você mencionou, não é um grado usado Parnassum organizadinho do mais simples ao mais complexo, mas é uma coleção de arranjos que permite um ordenamento do mais simples ao mais complexo. Mas isso então que você está falando, quer dizer, você está afirmando que a proposta era essa, quer dizer, pegar, e aquilo seria um ponto de partida para os alunos poderem criar em cima No Guia Prático isso é muito claro, porque, por exemplo, ele descreve claramente, por exemplo, aqui não está, claramente já é assim, peça para coro a uma voz com acompanhamento instrumental ou piano solo. Então, quer dizer, o acompanhamento instrumental não estava escrito. Por exemplo, um exemplo maravilhoso de como resolver o Guia Prático foi dado pelo Guerra Peixe. Tem aquela muito boa tese da Bia Paz Leme, onde ela analisa, e a gravação, e aquela gravação muito bonita que tem justamente o Guerra Peixe fez no espírito do Villa-Lobos, fez a transcrição daquelas peças sem adicionar uma nota, sem tirar uma nota, mas ele fez isso para um conjunto instrumental pequeno. E são pequenas joias. Então, o que é muito interessante nesse material é que é um material plasmável. Geralmente quando você compõe para vários instrumentos, você escreve para vários instrumentos, depois você faz uma redução para piano. Sim. O interessante no caso do Guia Prático é que a redução é escrita primeiro e cabe a cada um, se quiser, pegar aquele material e adaptá-lo e plasmá-lo aos recursos que a escola tiver. Então, cavaquinho, enfim, o que sejam os instrumentos que a pessoa tenha. É uma abordagem claramente dentro de uma proposta educacional. Exatamente. Inclusiva, é verdade. Né? Inclusive permitindo um protagonismo de quem está na ponta realizando o trabalho. Exatamente. Né? Nada de sacrosanto. O que eu acho muito quanto interessante nisso é o Villa-Lobos com a produção artística de compositor tão intensa, ele, num dado momento, ele se dedicar a uma proposta que tem esse objetivo tão claro de democratizar e de ampliar a vivência musical do aluno da escola pública no Brasil. Agora, é claro que o Manuel está mencionando tudo isso em relação ao Guia Prático, que tem esse aspecto muito simples de como ponto de partida. Mas também aqueles hinos escolares e cantigas infantis que estavam destinados... Eu acho que eu vou agora não. Quando o Villa-Lobos descreve o projeto dele do Guia Prático, ele descreve um projeto em 6 volumes, dos quais nós só dispomos do primeiro, que é o do Cancioneiro Infantil. Ora, o que era o segundo, o que era o terceiro volume do Guia Prático? Um eram canções escolares diversas e o outro eram hinos diversos. Infelizmente, em vez de realizar... e o quarto seriam as várias canções folclóricas.
que não seriam cancioneiro infantil. O que foi pena, eu não sei qual foi o motivo editorial que levou a isso, é que essas peças foram colocadas de qualquer jeito nas coleções Canto Orfeônico 1 e 2 e Solfejo 1 e 2, o que descaracterizou completamente o projeto, porque quando você vê as primeiras edições, quando o Villa-Lobos editou pela primeira vez essas músicas, elas saíram em fascículos da coleção escolar. E muitas vezes estava escrito em cima a qual volume do guia prático que ele se destinava. Daí a gente tem vários fascículos que dizem destinado ao fascículo 2 do guia ao volume 2, destinado ao volume 3, ao volume 4. Posteriormente, esse projeto, por algum motivo que a gente não entende, teve de ser abandonado e essas peças, então, foram parar nessas grandes coleções meio ônibus, assim, enquanto outras nunca foram reeditadas. Por exemplo, o caso de muitas obras, essas, sim, do repertório do Orfeão dos Professores. Mas então é interessante tudo isso, porque aí você está falando que havia um projeto, mas que esse projeto acabou sendo esfacelado e acabou ficando meio espalhado em várias... Mas então seria possível, eventualmente, reconstruir fazer o guia uma prático. reconstituição... Totalmente, do guia prático. Mas você acha que teria todos os itens? Eu acho que nós teríamos, então vou ler para vocês, pode ser agora? Creio que sim. Olha, o que é o projeto dele? Ele diz o seguinte: o primeiro volume, que ele denomina Recreativo Musical, 137 cantigas infantis populares cantadas pelas crianças brasileiras e cânticos e canções. Então, isso é o que a gente conhece. Inclusive, tudo que a gente conhece de guia prático para piano são as próprias reduções, são os próprios textos do piano nessas obras, sem as letras e sem o canto. Então, quando a gente ouve, por exemplo, guia prático, álbum número 5, número 6 do guia prático para piano, apenas são as peças do próprio volume 1. Aí você tem um segundo volume chamado Cívico Musical, Hinos Nacionais e Estrangeiros, Canções Escolares e Patrióticas. O terceiro volume é Recreativo Artístico, Canções Escolares Nacionais e Estrangeiras. Essas quase todas estão no Canto Orfeônico. E aí vem o famoso quarto volume, que é onde ele diz temas ameríndios, mestiços, africanos, americanos e temas populares universais. Daí você poder pegar um russo, um chileno, etc. O quinto seria uma livre escolha dos alunos. E o sexto, artístico musical, ele diz litúrgica e profana, estrangeiros, nacionais, gêneros acessíveis, que corresponde muito bem ao Orfeão dos Professores. Sim. Então, infelizmente, quer dizer, só a primeira parte desse projeto, digamos, foi feita da maneira como estava concebida, inclusive com essa destinação gradativa por níveis escolares. Então, quer dizer, do jardim de infância até o chamado ginásio da época, né? Existe algum estudo assim crítico sobre esse conjunto? Não, existe a Academia de Música fez há uns anos atrás digamos, junto com a reedição do volume 1, foi a Maria Clara Barbosa, o Sérgio Barbosa e eu próprio. Nós fizemos, então, nós precedemos essa reedição do volume 1 do Guia Prático, de um estudo, então, que colocava em perspectiva todo esse conjunto, e também você tem vários títulos na obra do Villa-Lobos que, na verdade, são transcrições do próprio Guia Prático. Então, por exemplo, Modinhas e Canções, quase toda é Guia Prático. Você tem uma obra para orquestra lá de Saudades da Juventude, que, na verdade, são transcrições para orquestra de uma dezena de peças do Guia Prático. Quer dizer, o Guia Prático se prestou a muitos mal-entendidos, né, porque as pessoas têm as peças para piano do Guia Prático, se pensava que era uma coisa, ou se tratava como uma coisa à parte. E, então, daí isso é tão interessante, por isso que tem uma parte do projeto que o SESC iniciou e que você fez com o Enamoco Sinacá, por exemplo,
o próprio Luar do Sertão, por exemplo, o fascículo do Luar do Sertão diz volume 4 do Guia Prático. A mesma coisa o Anamococena. Então, de alguma maneira, esse projeto em que você teria obras folclóricas, seja brasileiras, seja universais, num só volume, mas que não seriam distintas do cancioneiro infantil, em grande parte, eu acho que gradualmente estará sendo reconstituído através desse projeto do SESC e da Academia um outro conjunto importante, por exemplo, quando você mencionou uma obra que eu acho importantíssima, que é o Regozijo de uma Raça, aí você tem, nesse conjunto de obras desse período, você tem algumas coisas do Villa-Lobos realmente para coro a capela. Sim. Coro a capela ou coro e percussão, no caso. A gente pode fazer um breve intervalo? Sim, claro. Um breve intervalo de 10 minutos mesmo, e aí a gente retorna dando sequência a essa conversa, trazendo algumas outras informações. E eu queria fechar esse bloco lembrando que nessa parceria SESC, Academia Brasileira de Música, a gente está fazendo uma parte desse trabalho. A outra parte deve ser feita pelas pessoas que estão atuando na formação do jovem, atuando na área do canto coral, que vai poder fazer uso desse material. Exatamente. Da forma como foi pensada, sonhada por Villa-Lobos e que hoje é pensada e sonhada por todos nós, educadores, que queremos ver a música ganhando seu protagonismo nas escolas do nosso país. É verdade. Bom, estamos de volta com a segunda parte do nosso debate, contando com a presença de Manuel Corrêa do Lago e Carlos Alberto Figueiredo. Eu quero começar esse segundo momento divulgando para vocês que no dia 7 de dezembro, no Sesc Prainha, em Florianópolis, o Polifonia Coros, que é um dos grupos corais mais importantes, talvez o principal do estado de Santa Catarina, ele vai se apresentar com um repertório exclusivo dessa coleção que está no site Sesc Partituras. Esse concerto faz parte da série Concertos Sesc Partituras, que acontece 4 vezes ao ano. Essa data foi deslocada, essa edição aconteceu no dia 22 de novembro, o concerto de Santa Catarina vai acontecer no dia 7 de dezembro. Mas essa série Concertos Sesc Partituras tem a finalidade de fazer com que o acervo que está disponível no site seja apresentado no palco. É a obra escrita virando obra sonora, virando música, que é o nosso grande objetivo ao organizar e manter esse acervo, né? Permitir, possibilitar que a música brasileira seja cada vez mais tocada nos nossos palcos. A gente retorna também com algumas perguntas das pessoas que estão nos assistindo. Eu começo com uma pergunta do Tiago Cias. Essa pergunta vem de Varginha. Tiago, um grande abraço. Tiago é nosso parceiro. Faço questão de fazer essa alusão ao trabalho que realizou no início dessa parceria estabelecida entre o SESC e a Academia Brasileira de Música. O Tiago trabalhava na nossa equipe de música aqui no Departamento Nacional do SESC e a contribuição dele foi fundamental nesse processo. O Tiago pergunta ao professor Carlos Alberto, aliás, espera aí, deixa eu retomar aqui. Bom, o professor Carlos Alberto menciona que essas peças foram elaboradas para coro adulto dos professores do Orfeão. Como o professor poderia avaliar a possibilidade de execução desse repertório hoje em dia para professores de música em escolas, conservatórios ou universidades Brasil afora? Bom, eu acho que, como eu falei, é um repertório puxado, é um repertório difícil. Eu não posso nem avaliar exatamente como seria a qualidade da execução desse repertório naquele momento, né? Quer dizer, quando a gente imagina que tem, por exemplo, aqui uma das obras que termina, por exemplo, com um Ré 5 para os sopranos, divise, é uma coisa que significa vozes que precisam cantar aquilo. Agora, como eram executadas exatamente, qual o nível de precisão, da afinação, etc. Hoje em dia a questão continua se colocando, quer dizer, qual a formação desses professores, né?
É verdade que hoje em dia nós temos tantos cursos de licenciatura espalhados pelo Brasil, né? E que onde estão incluídos canto coral, está incluído técnica vocal, estão incluídas disciplinas que vão dar uma base para que essas pessoas possam cantar melhor e com isso, naturalmente, fazer os seus grupos e seus alunos cantarem melhor. Agora, cada realidade é cada realidade, né? Quer dizer, é preciso que haja pessoas que estejam em grupo, numa coisa sistemática para você desenvolver, porque cantar em coro, a gente sabe, não é só cada um cantar bem individualmente. Existe também uma questão do conjunto, né? Então, se esses arranjos, especificamente que eu mencionei, se eles são difíceis, eles demandam um trabalho de conjunto, né? Para que haja um equilíbrio entre as vozes, coisas muito graves, coisas muito agudas, né? Mas é claro que seria importante que esses grupos, e não só coro de professores, não, qualquer outro coro, né? Quer dizer, qualquer coro adulto ou coro que tenha vozes que possam ter aquelas tessituras, etc. e tal, que tenham um preparo musical, seria bom que eles pudessem executar essas obras, né? Quer dizer... Aliás, eu tinha até uma curiosidade. O coro de Florianópolis, ele vai executar um repertório só Vila Lobos ou um repertório Sesc Partituras de forma geral? Nesse caso, é uma edição, um concerto especial com a obra que foi incluída no site através dessa parceria entre Sesc e a Academia Brasileira de Música, que são as obras da coleção escolar. Então Esse concerto vai ser exclusivamente. Então significa dizer que eles vão cantar, por exemplo, o Barqueiro do Volga, vão cantar... Não vão cantar? Eu até pediria a quem está aqui nos bastidores, se for possível, passar para a gente o repertório, que eu acho que essa informação é bastante relevante. Eu gostaria muito de saber. E a gente poderia daqui a pouquinho divulgar. Não, eu queria saber, porque que repertório se tiver, vai ser esse. Quero... Porque a gente não tem. A gente não tem uma gravação moderna, como o Manuel falou, de um coro cantando esse repertório. A gente não pode nem demonstrar aqui. Né? Quer dizer, então, se esse coro vai executar alguma dessas peças, seria bem legal que a gente soubesse. É fundamental que tenha um registro, que ocorra, um registro claro. Desse concerto, né? E esse é um grande desafio. Um grande desafio. É um grande desafio. Estou pensando nos Barqueiros do Volga, que começam com um glissando nas vozes, brutal, em várias oitavas. Quer dizer, é uma coisa... quer dizer, a vontade de ouvir é imensa. O próprio ai, 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 a reprodução do pizzicato no coro, quer dizer, como é que Vila Lobos resolve isso? Quer dizer, eu acho que a pergunta do Tiago, que eu também quero dar testemunho do quanto o Tiago foi fundamental, né, justamente o pontapé inicial de todo esse projeto e muito da concepção desse projeto, mas é justamente quando um grande compositor se debruça sobre transplantar para coro a capela, textos musicais foram concebidos para destinações completamente diferentes, a gente fica extremamente curioso de ver o resultado. E eu queria até levantar uma outra questão aqui, que nós estamos falando da possibilidade, da real possibilidade dos professores da atualidade, né? E como teria sido naquela época com os professores, naquele momento, a montagem desse repertório. E aí a questão que eu estou pensando aqui é a seguinte: será que naquela época esses professores eram professores de música? Provavelmente não, eram professores regentes de turma, eu acredito. Eu acho que é uma educação progressiva, porque quando em 42 forma-se o Conservatório do Canto Orfeônico como conservatório, mas a SEMA ou o SEMA, dependendo de como se a gente chamar secretaria ou supervisão, já tinha previsto essa questão da formação dos professores. Então, o que eu imagino é o seguinte, que o Orfeão dos Professores tinha bons cantores. O Rio tinha uma certa tradição, ele tinha aquele clube Germânia, você tinha coros adultos que cantavam, mas certamente o Orfeão dos Professores é uma combinação de gente que hoje eram suficientemente
habilitados para participar de um coro, mas também de gente que já a partir do começo do funcionamento da SEMA, foram preparados para, enfim, para aumentar o patamar deles de performance. Sim, vamos passar para uma segunda pergunta, ou quer complementar? Não, só um detalhezinho, que, assim, que quando a gente falou no coro de Florianópolis, que você pediu para fazer uma consulta sobre o repertório, está faltando uma informação essencial. Quem é um regente? Porque eu, como regente de coro, devo dizer que temos que saber quem é o regente ou a regente do coro de Florianópolis. Claro, Então, por favor, Silvia, que está nos bastidores, me traga o nome da regente, que é a Mércia, mas eu é a Mércia? gostaria de... então tá bom. A Você Mércia, eu conheço pode a complementar com o sobrenome dela, por favor, que me fugiu a memória agora? Não, agora me fugiu a memória. Eu conheci a Mércia há muito tempo, assim, mas... Então... Não, legal, que bom. Falando em nomes, o que me escapou, o nome dessa maravilhosa regente foi a Elza Laskevich, que fez justamente a gravação dos arranjos que o Guerra Peixe fez de peças do Guia Prático. Então, o nome dela não tinha me vindo naquele momento. Então, queria mencionar agora que falamos da Mércia. Bom, pode ser que daqui a pouquinho a gente receba essas informações. Dando sequência aqui a uma segunda pergunta de um segundo Tiago Otto, que diz o seguinte: segundo a pesquisadora Beatriz Paz Leme, nossa querida Bia Paz Leme, o arranjo coral na música Luar do Sertão, produzido no início dos anos 30, configura-se como um dos primeiros elaborados utilizando a estética de uma música popular de caráter brasileiro. Em que medida as atividades desempenhadas por Villa-Lobos neste período influenciaram na construção e estabelecimento de uma linguagem musical nacionalizante? Olha, eu penso que no caso do Luar do Sertão, o João Pernambuco já tinha, digamos, já tinha composto, ou feito, ou digamos, coletado tradições populares e feito o Luar do Sertão, ao qual mais tarde o Catulo colocou a letra. Eu penso que o que é fascinante nesse caso é o Villa-Lobos não ter o preconceito entre a música que já tinha se tornado um sucesso da música urbana em colocá-la num plano, enfim, num plano tão elevado quanto uma música que seria mais autenticamente folclórica ou de fundo indígena. Então, eu acho que o fato do Villa-Lobos incluir o Luar do Sertão, ele era, aliás, grande amigo do João Pernambuco, ele, inclusive, empregou o João Pernambuco na SEMA e no Conservatório do Canto Orfeônico, como ele também incluiu o Donga, também fazia parte. Eu acho que faz parte, assim, do espírito daquela geração, de considerar que essas obras esses temas eram relevantes. Bom, complementando a informação sobre o Polifonia Coros, regido por Mércia Mafra. Mafra. Obrigado, Carlos Alberto, por ter lembrado. Claro. Lógico, a gente precisa, em respeito a ela, a gente não podia cometer essa gafe. O repertório, parte do repertório já definido: Canção da Saudade, As Redondilhas de Anchieta, o Prelúdio número 22 de Bach, com arranjo de Villa-Lobos. Aqui eu pediria a sua ajuda, Manuel, para como se pronuncia. Sabbath. A gente não sabe como é que pronuncia, mas a gente supõe que seja. Eu queria notar o seguinte, que a edição que o Carlos Alberto fez das Redondilhas de Anchieta é a primeira edição mundial da obra, sim. Porque isso tinha ficado, nunca havia sido editado. Então, a primeira talvez seja, quer dizer, isso já foi cantado, mas vai ser uma das primeiras. E justamente essa revisão feita pela Suzana Gaiara e o Marco Antônio. Realmente viabilizam agora que essas partituras estavam bastante confusas, sejam realmente utilizadas pelos coros. Muito bom. Você quer fazer algum comentário, Carlos Alberto, sobre a questão levantada pelo Tiago
da afirmativa da Beatriz sobre essa questão do estabelecimento de uma linguagem musical nacionalizante? Eu acho que, quer dizer, do que eu estava até consultando aqui o arranjo, assim, eu não consigo, assim, estabelecer esse padrão, assim, então, apenas eu vejo aqui que no arranjo ele faz, aliás, esse arranjo do Luar do Sertão especificamente também não é dos mais complicados, assim, não como o Barqueiro do Volga, como a outra, né? É que a própria canção, e eu acho que nesse aspecto o Villa-Lobos ele é muito fiel, né? Quer dizer, ele quando faz esses arranjos, ele pega exatamente o que está acontecendo ali. Ele não vai inventar nada, ele não vai colocar outras coisas. Daí, assim, quando a coisa é simples, o arranjo resulta simples. Quando a coisa é muito complicada, a coisa resulta bastante complicada. Então, no caso aqui, eu estava dando uma olhadinha aqui na partitura do arranjo, ele traz exatamente um critério de extrema simplicidade, de uma coisa bem fiel, né? Bem fiel bem fiel àquilo que certamente o original. Eu até, por exemplo, na própria edição, eu menciono o fato de que há pequenas... É engraçado, é o problema dessas canções que são muito conhecidas, que tem pequenas modificações em relação àquilo que a gente conhece e aquilo que talvez tenha sido o original. Porque elas vão sendo modificadas no tempo. Então, no meu texto introdutório do arranjo, eu chamo a atenção de pequenas variantes, digamos assim, da linha melódica, da maneira como está no arranjo e da maneira como pelo menos eu conhecia. Como ficou na nossa memória. O Luar do Sertão, por exemplo. Mas eu acho que ele retrata bem um critério de simplicidade, assim, que a melodia original tem e que ele colocou exatamente. Por exemplo, toda essa melodia em terças, em sextas, né? Essa coisa toda esse movimento da melodia paralela. Que é bem próprio da música que é bem tradicional. Né? Que é bem próprio dessa música, porque música brasileira tem vários, né? Claro. Eu acharia oportuno, aliás, lembrando isso, quer dizer, justamente uma característica dessa edição que está sendo feita, seja pelo Júlio, seja pelo Casalberto, seja pela Suzane e Marco Antônio, é que as peças não estão sendo tratadas... primeiro, de maneira isolada, elas são tratadas como parte de um conjunto, mas elas estão todas precedidas de notas críticas extremamente cuidadosas. No caso do Enamor Você Macá, por exemplo, é uma reconstituição. Cada peça, a Suzana e o Marco Antônio também fizeram, enfim, eles chegaram à conclusão de que edições do Cravo Bem Temperado o Villa-Lobos efetivamente usou. E como o Villa-Lobos também fez transcrições das mesmas peças para conjunto de violoncelos e fez para piano e violoncelo, então eu acho que uma característica interessante desse projeto em torno da coleção escolar do SESC, da Academia de Música, é que primeiro tem a disponibilização das partituras e o outro, elas estão realmente precedidas de uma contextualização crítica extremamente relevante, a meu ver. É importante, deixa eu só fazer um comentário, é importante esse seu destaque, porque esse é um dos papéis, um dos nossos objetivos com o site, que a gente fica pensando que do outro lado, acessando o site, navegando pelo site, estão estudantes de música, músicos profissionais em busca de repertório, professores e pesquisadores. Então, esse detalhe é fundamental para quem está se debruçando em pesquisas sobre a obra de Villa-Lobos, sobre esse período histórico, enfim. Até a gente, por exemplo, antes de começar o programa, a gente estava lá conversando sobre a questão de editoração, de edição, essas palavras que as pessoas confundem toda. E eu, como meu trabalho de pesquisa é a questão da edição, a editoração, a pessoa está simplesmente fazendo uma cópia. Né? No final, ou seja lá o que for, que eu costumo chamar de uma cópia chique. Né? Agora, quando você parte para um processo de edição, não só você vai refletir sobre os dados textuais que estão ali, eventualmente notas, ritmos, questões que surgem mesmo, que são dados da própria música, né? Mas você abre um campo de investigação, de pesquisa, que é muito interessante. Foi aquilo que eu coloquei anteriormente aqui. Ou seja, você começa a descobrir o mundo que está por trás daquela determinada... As relações, né, as relações, pessoas que vão surgir. Para
para mim, que não sou um especialista dessa época, por exemplo, como o Manuel é. Né? O Manuel é um especialista dessa época, eu não sou. Mas aí começa a brotar pessoas, começa a brotar situações, estreias, orquestras que nasceram e morreram. E eu coloco tudo isso nas introduções. Né? E assim, aí fazendo só um parênteses, assim, porque eu me divirto muito com essas coisas. Né? Então, por exemplo, no caso do Enamokosê, eu fui estudar a língua dos parecis. Porque assim, eu queria... Tinha aquele negócio ali. Eu falei, bom, quero saber o que está escrito aqui. Aí fui no Museu do Índio. No Museu do Índio descobri que tinha um livro, que tinha um dicionário dos parecis. Aí consegui na internet comprar um dicionário dos índios parecis. E aí você vai descobrindo aquilo que está por trás. Quer dizer, existe um texto, né? Porque no Enamokosê, ou no caso do Nozaniná, por exemplo, que é uma questão que, na verdade, acho que não estava ainda muito estruturada. O que é o texto do Nozaniná? É aquela melodia que todo mundo conhece, mas fala sobre o que, na verdade? Né? Quer dizer, então, quando você entra no processo de edição, não é só editorar notinhas, ritmos e não sei o quê, mas você entra num mundo que você também tem que revelar para as pessoas que vão ser os usuários. Então, é né? interessante você mencionar isso sobre Nozaniná, porque o Pedro Salles, da USP, acaba de publicar um artigo importantíssimo sobre o Nozaniná e justamente sobre a questão do entendimento... Quem foi essa da pessoa? letra. Pedro Salles, não é o Paulo... Eu tenho o Paulo de Tarso Salles, é o Pedro Salles, da Departamento de Música da USP. E é um texto profundíssimo a partir de muito pouca coisa, e ele consegue ir longe nessa, e acabou de ser publicado agora. Então, quer dizer, você vê que o que você levantou é uma questão muito rica, na verdade. Né? Muito, fazendo uma muito análise absolutamente rasa, né? Eu pensaria o seguinte: como eu canto Nozaniná, sorrindo ou chorando? Entende? Ninguém pensa nisso. Canta-se Nozaniná. O Nozaniná, na verdade... Quando você vai num trabalho sobre o Nozaniná, nossa, você vai a camadas profundas do significado dessa obra dentro da cultura. Pois é. E aí desperta no pesquisador ou no intérprete, quer dizer, toda uma riqueza de associações em relação àquele texto, que não é uma mera... Quer dizer, já é uma grande coisa de dispor da partitura. Eu acho que a nossa geração não tinha essa facilidade de ter um tal acesso tão fácil às partituras. O acesso em si às partituras, condição sine qua non, já é fabuloso, mas o fato de você poder contextualizar e mostrar que elas apontam para várias direções, eu acho muito importante. Você sabe, por exemplo, que o Villa-Lobos era uma pessoa, quer dizer, o Manuel pode corroborar isso, que ele era famoso porque todo mundo dizia que ele inventava muita coisa, né? Quer dizer, muita história, muito não sei o quê. Então, diziam que ele inventava também os textos indígenas, que na verdade os textos indígenas não existiam. Aí lá pelas tantas tem as duas lendas ameríndias dele, que é uma obra muito conhecida, né? E as pessoas diziam, não, essa obra, o Villa-Lobos inventou o texto, esse texto não existe, não sei o quê. Um dia, por acaso, no Museu do Índio, eu descobri o texto das, das duas lendas ameríndias, com o texto original e com a tradução. Eu falei, gente, ele não inventou nada, está aqui, ó. Ele pegou aqui dos anais da Biblioteca Nacional de 1898. Nossa. Ele pegou esse texto e musicou. Não é impressionante. Gente, a gente tem duas perguntas que vieram por vídeo, que nós vamos colocar agora. Eu pediria que, após cada pergunta, fizéssemos comentários bastante objetivos para poder dar tempo de trabalharmos com essas duas perguntas e, no final, ainda colocar um exemplo, um raro exemplo de uma das obras que, estando no site, já foi interpretada recentemente por um coro na série Concertos Sesc Partituras. Eu pediria, então, por favor, para colocarem a pergunta do Elias Souza Santos, de Sergipe, que é pesquisador, autor do livro Ó Tupã, Deus do Brasil, canto orfeônico na Escola Normal de Aracaju. Olá, boa tarde. Meu nome é Elias Santos, eu sou de Aracaju, trabalho com canto coral e desenvolvo pesquisa na área da educação musical escolar em Sergipe. Eu tenho duas perguntas a fazer. A primeira tem relação com a música Canto do Pajé. Eu quero saber como que essa música, o que essa música representou para a escola brasileira nas décadas de 1930 a 1950.
E a segunda pergunta tem a ver com a criação do Conservatório Brasileiro de Canto Orfeônico a partir de 1942 e posteriormente a várias fundações de conservatórios em outros estados. Quero saber a importância dessas instituições, porque após as suas extinções, elas receberam um formato diferente, mas permaneceram como instituições que desenvolveram o ensino da música. Então, eu gostaria que os senhores comentassem alguma coisa a respeito dessas duas perguntas. Bom, e assim, com relação... Muito obrigado pela sua pergunta, Elias, não é isso? Elias. Maestro Elias. Com relação ao canto do pajé, quer dizer, eu realmente eu não teria muito a responder para você. Eu tenho até a experiência, naturalmente, de ter cantado o canto do pajé, e quando você coloca o canto do pajé de 1930 a 1950, eu acho que ele vai muito mais longe do que isso, porque eu vejo hoje grupos que cantam ainda o canto do pajé. Eu acho que o canto do pajé entrou no nosso imaginário de uma tal maneira que você tem grupos que ainda hoje conhecem e cantam o canto do pajé. Hoje mesmo, numa aula que eu estava dando de manhã, tinha lá uns alunos meus cantando lá entre eles o canto do pajé. Eu falei, caramba, como é que vocês estão cantando? Assim, estou falando de alunos, pessoas já de mais, assim, de 30 anos, etc e tal, que lidam com coro, etc e tal, e de repente estão lá eles cantando o canto do pajé, ou seja, um canto que foi estreado em 1934, na versão para 3 vozes, e depois foi executado, há um documento que fala de uma execução do canto do pajé, já em 1935, com um coro de 30 mil crianças e de todas as bandas que havia aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acho que é uma coisa que se tornou muito, muito emblemática, em que em algumas instâncias se perdeu um pouco, que como também o canto orfeônico ele entrou num processo de não mais ser difundido, né? Quer dizer, então muita gente acabou não mais cultivando o canto do pajé, mas por outro lado tem muita gente que ainda cultiva. Então eu acho que é um canto que está aí presente e que hoje, eu acho que se a gente puxa o canto do pajé, sempre vai ter alguém que vai continuar a cantar um pouco o canto do pajé, né? Então, é o que eu posso falar sobre o canto do pajé. Agora, com relação ao Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, que foi fundado em 1942, por acaso, eu tenho vivido muito essa experiência dessas efemérides, porque eu sou professor do Instituto Villa-Lobos, da Unirio, né, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que funciona aqui no Rio de Janeiro. E esse ano nós estamos comemorando na nossa escola, no IVL, os 50 anos do Instituto Villa-Lobos e os 75 anos do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico. Por quê? Porque o Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, ele foi criado nessa época pelo Getúlio Vargas e tal, e quando chegou em 67, o Costa e Silva transformou o Conservatório Nacional de Canto Orfeônico no Instituto Villa-Lobos, né? Que é a origem do Instituto Villa-Lobos, que é a escola de música da Unirio, porque aí houve um processo, porque a Unirio não existia como universidade, havia no Rio de Janeiro o que chamava-se escolas federais isoladas. Então havia uma escola de medicina, havia uma escola de direito, havia o Instituto Villa-Lobos, havia uma escola de teatro. E aí, em 1979, tudo isso se fundiu numa universidade, que é a Unirio, e então juntou todas essas escolas. Então nós temos hoje na Unirio a continuidade de um processo que começou lá atrás, em 1942, com o Conservatório Nacional do Canto Orfeônico, né? Em 67 isso aconteceu, isso foi transformado então em Instituto Villa-Lobos,
E aí houve toda uma turbulência política que acabou levando, porque isso funcionava num prédio na Praia do Flamengo. Isso está ligado um pouco à União Nacional dos Estudantes, na época da ditadura e tal. E aí o que acontece? Um dia o IVL foi expulso desse prédio de uma hora para outra, não puderam nem tirar, nem nada lá de dentro, né? Foram todos expulsos. E então foram se abrigar em outro lugar. Mas o Instituto Villa-Lobos permaneceu, né? E deu uma continuidade e hoje é um curso universitário. Nós temos hoje uma escola de música, estou dando o exemplo da Unirio, porque é a minha escola, né? Que funciona como uma continuidade de um processo que começou lá em 1942. É verdade que muitas outras escolas foram criadas no Brasil a partir disso, de 1942, naturalmente se espelhando no exemplo do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, né? Eu não saberia traçar a história de cada uma delas, mas eu posso falar de uma experiência, de uma escola que sucedeu e que está muito bem, obrigado. É uma universidade, está dentro de uma universidade federal e apesar de todas as confusões que temos passado, nossa escola está indo muito bem, obrigado. Algum comentário sobre a pergunta do Elias? Isso. Tá tudo bem? Então, eu gostaria de pedir agora a segunda pergunta que veio através de vídeo da professora Ermelinda Paz Zanini, que inclusive publicou um livro sobre Villa-Lobos, é biógrafa do Edino Krieger e que também tem uma pergunta para fazer para a gente. Agradeço ao SESC Nacional pela possibilidade de participar do programa Debate SESC Partituras. No livro de minha autoria, Villa-Lobos, o Educador, Prêmio Grandes Educadores Brasileiros do INEP-MEC em 1988, há uma menção ao Boletim Latino-Americano de Música de 1946 e a duas outras publicações do Departamento de Educação do Distrito Federal, o Ensino de Música no Brasil e Programa do Ensino de Música, ambos de 1937, onde Villa-Lobos menciona o guia prático em 6 volumes, detalhando o conteúdo de cada um deles. Bem sabemos tratar-se de um plano de obras, pois apenas o primeiro volume, contendo 137 canções, se materializou da forma como conhecemos. Também temos conhecimento que no Museu Villa-Lobos encontramos todas essas publicações isoladas, editadas e que integrariam no futuro o citado plano de obras. Pergunto então aos queridos colegas, não seria interessante envidarmos esforços no sentido de buscarmos editar os demais volumes, a exemplo do volume 1, considerado um material de excepcional qualidade e ainda atual? E pergunto ainda ao SESC, que tão bem vem trabalhando pelo resgate de todas as coisas importantes da nossa cultura, será que não poderia o SESC encampar esse projeto? Obrigada. Bom, eu agradeço a professora Ermelinda, cujos trabalhos eu admiro há muito tempo, e perguntas da maior pertinência. Começando com o Boletim Latino-Americano, o 6º volume, que é o de 46, realmente ele consolida esses dois documentos que a professora menciona e portanto, no Boletim Latino-Americano de Música, quer dizer, nesse volume, a gente tem realmente um quadro muito completo dado pelo Villa-Lobos sobre o seu projeto educacional. Isso quanto ao boletim e a relação do boletim com esses dois documentos. Em relação ao guia prático, a sua colocação não podia ser mais oportuna e mais de acordo justamente com esse projeto que é o SESC e a Academia Brasileira de Música estão levando adiante.
Quer dizer, alguns anos atrás, a Maria Clara Barbosa, o Sérgio Barbosa e eu próprio participamos de uma edição crítica do Guia Prático. Quer dizer, digamos, o primeiro volume é esse, é uma separata, onde nós discutimos esse projeto dos 6 volumes e os vários, digamos, as várias avenidas que acabou seguindo o projeto Villa-Lobos. E justamente quando a gente lê, eu acho que eu já tinha lido antes na sessão anterior, mas quando a gente lê que descrição o Villa-Lobos, porque esse texto Villa-Lobos, na verdade, foi lido pela primeira vez no Congresso Internacional de Praga, quando ele foi para lá em 1936, e naquele momento ele tinha realmente como projeto um primeiro volume totalmente dedicado ao cancioneiro infantil, um segundo volume e um terceiro volume de natureza mais didática e mais funcional, que eram canções escolares e hinos diversos, um quarto volume, que esse sim seria especialmente interessante, dedicado enfim, a várias manifestações do folclore brasileiro, mas também folclore universal, e um quinto volume que era uma espécie de obra aberta, mas o sexto volume, com obras do repertório clássico, corresponde muito à composição do Orfeão dos Professores, do repertório que ele organizou para o Orfeão dos Professores. Então, a gente pode perfeitamente imaginar uma reedição do Guia Prático do segundo, terceiro, quarto e sexto volumes. O sexto volume seria justamente o repertório do Orfeão dos Professores. Aquele que eu considero mais interessante, que seria o volume 4, tem muitos precedentes nas edições que o Villa-Lobos fez nos anos 30, porque esses arranjos eram todos publicados em fascículos, e nesses fascículos Villa-Lobos tomava o cuidado de tentar indicar qual era o destino ulterior para essas peças. Então são muito numerosas as peças que tinham como destino o volume 4, justamente dedicado ao que ele chamava, enfim, eu vou usar exatamente a denominação que ele dá, ele diz temas ameríndios, mestiços, africanos, americanos e temas populares universais. E então, justamente eu acho que uma das coisas assim, extremamente entusiasmantes nesse projeto atual, o casal Alberto Figueiredo e o Júlio Moretson já fizeram algumas dessas peças que iriam para o volume 4. Das peças do Orfeão dos professores, do repertório do Orfeão dos Professores, a Suzane Gaiara e o Marco Antônio fizeram uma parte muito importante, que são os prelúdios e fugas de Bach transcritos para coro a capela. Então, eu penso que esse projeto está avançando muito na linha que você está aí sugerindo. Aliás, eu só queria fazer, aproveitando então o ensejo, é o seguinte, a partir da pergunta ainda do Elias, eu mencionei a questão só uma complementação. Sim. Eu mencionei o IVL da Unirio e queria enfatizar muito para o Elias que no IVL a questão da educação musical, a licenciatura em música, ou seja, é das coisas mais destacadas dentro da universidade, né? Quer dizer, aliás, eu acho que você fez licenciatura, Fiz. Né? Então, Fiz. O próprio Gilberto fez licenciatura na Unirio e é um curso que tem muito importante exatamente nesse processo de difusão da educação musical e no Rio de Janeiro, especificamente, mas tantos alunos que depois vão para outros lugares. Então, é uma escola muito importante no que diz respeito, principalmente, à licenciatura em música. Sem dúvida, eu posso, inclusive, complementar, tendo sido aluno de lá, que, de um modo geral, todo mundo que passou por lá reconhece um dos grandes valores desse curso, que é um foco numa educação musical bastante moderna, atualizada,
com a possibilidade de que os alunos também façam um trabalho bastante aprofundado de aperfeiçoamento na prática instrumental, na prática coral. Ou seja, pensa-se num professor que seja atuante também como músico. Mesmo que não tenha um propósito de artista, de carreira artística, mas que tenha a possibilidade de realizar música com a qualidade devida nesse trabalho de formação dos alunos, né? Nós temos aqui mais uma pergunta que vem do Tiago Cias, direcionada ao Manuel do Lago. Ele diz o seguinte: sabendo que esse projeto colocou à disposição muitas obras, ainda sem uma estreia contemporânea, gostaria de saber, pelo olhar da academia, se teremos mais obras de Villa-Lobos, além de coral, que poderiam estar disponíveis para as pessoas e que talvez não tenham sido editadas. Olha, Tiago, isso me lembra a nossa primeira conversa, quando começamos a falar sobre o assunto. Eu acho que temos ainda pelo menos umas 40 obras corais pela frente para trabalhar e que eu acho que justamente vai colocar em evidência, quer dizer, o enorme peso do Villa-Lobos na concepção do que é escrever para coro. Eu acho que nós conhecemos a Baquianas 9, nós conhecemos uma série de obras do Villa-Lobos, mas quando as pessoas dispuserem, por exemplo, desses 4 arranjos que o Carlos Alberto, por exemplo, editou, que são de uma dificuldade incrível, quando nós dispusermos de desafios como obras tão pianísticas quanto a do Chopin ou do Rachmaninoff, traduzidas para o recurso do coro, eu acho que vai dar uma dimensão ao Villa-Lobos que eu acho que é equivalente ao que aconteceu com o violão no começo dos anos 60. Quando o Villa-Lobos morreu, as pessoas não tinham sabiam das peças para violão, mas elas não ocupavam nem de longe o destaque que elas têm hoje. E eu acho que as obras, esse conjunto para coro, eu acho que vai ganhar uma dimensão muito grande. A academia está editando uma série de obras que, na verdade, são transcrições que o Villa-Lobos fez de coleções dele para canto e piano. Então, tem serestas, tem os epigramas irônicos e sentimentais, enfim, então está havendo um grande terreno está sendo ocupado, mas com certeza nós temos, eu imagino que a gente tenha pelo menos uns 2 a 3 anos de trabalho pela frente, de incorporação, como você iniciou, de obras que a gente vê o enorme interesse e que a gente vê que estão nas gavetas e estão fora do repertório, e graças a esse tipo de pensamento estão podendo agora voltar à sala de concertos. É muito bom a gente saber que essas obras elas passam a estar disponíveis numa vitrine aberta e é para sempre. Então, daqui para diante não tem mais obstáculos, né? Elas estão de fato disponíveis. Eu diria, não é provocação, porque é um fato verdadeiro, mas eu estive na Rússia em maio, visitei o conservatório e mostrei os barqueiros do Volga. Eles ficaram alucinados, quer dizer, a ideia de que um brasileiro tenha feito essa transcrição, então nós temos um desafio, nós temos que correr antes deles e fazermos uma apresentação dos barqueiros com o coro brasileiro, antes dos russos fazerem. Não, mas seria muito engraçado que eles fizessem em português, né? Não, teriam que fazer em português. Com aquele texto do Sodré Viana. Mas a fonética, por acaso, é muito próxima do russo e do... Então, pode ser uma coisa... Eu quero aproveitar para responder a Hermelinda, porque eu quase deixei passar em branco a pergunta dela, direcionada ao SESC, sobre qual a possibilidade do SESC encampar esse trabalho, né? A Hermelinda, é claro que é nosso desejo, assim como a gente foi atrás desse início de trabalho, dessa parceria com a academia,
e outras academias, outras parcerias que a gente vem firmando, né? Não tenha dúvida de que a gente vai, sem dúvida nenhuma, a gente vai se esforçar ao máximo para conseguir ampliar esse trabalho e colocar todo esse material à disposição do público. Nós estamos chegando já perto do fim. Eu queria fazer aqui alguns agradecimentos, iniciando com um agradecimento a pessoas que participaram desse projeto e que não estão aqui nesse momento, a Suzana Igaiara, obrigado, a Suzana Igaiara, ao Júlio Moretson e ao Marco Antônio Silva Ramos, que participaram num trabalho semelhante ou igual ao que fez o Carlos Alberto, de edição desse material, né? Construção de notas críticas, etc. Agradecer ao Tiago Cias, que no início desse trabalho fazia parte da nossa equipe aqui no SESC e que trabalhou muito para que esse desejo inicial se transformasse em realidade. Agradecer a Rodolfo Cardoso, que participou desse processo, dando uma contribuição enorme com relação à percussão da obra Regozijo de uma Raça. Isso. Né? Rodolfo Cardoso é professor de percussão da Unirio. Agradecer a Silvia, não é nem agradecer, é compartilhar esse trabalho com Silvia Letícia e Tiago Otto, que junto comigo integram a equipe de música do Departamento Nacional do SESC, cuja gerente, Márcia Costa Rodrigues, também está sempre próxima, atuante com a gente. Agradecer a equipe técnica que montou toda essa estrutura para que a gente pudesse realizar esse trabalho. Um obrigado muito especial a vocês que estão sempre demonstrando essa parceria fantástica com a gente. E eu queria passar a palavra a vocês para as considerações finais, que vocês fiquem à vontade para dar esse recado final ao nosso público. Eu agradeceria muito, agradeço muito o convite e eu acho que um esforço como esse, que é o de fazermos reviver a coleção escolar, que foi talvez o maior esforço do ponto de vista pedagógico feito no Brasil para incluir educação musical nas escolas, que esse início de tradição que foi estabelecido nos anos 30, que nós possamos transformar em realidade nas escolas brasileiras a introdução e o cultivo da educação musical. Então é isso. Bom, eu acho importante que, ou seja, a gente sabe que a gente está vivendo uma realidade tão nova hoje no mundo, com a internet, com tantos avanços tecnológicos, e é claro que o fato desse projeto SESC Partituras está disponibilizando todas essas partituras gratuitamente, ela vem se casar com uma nova realidade. Quer dizer, não adianta a gente querer imprimir essas partituras e transformar o processo numa grande confusão. Simplesmente, já que há um apoio da instituição, já que há um apoio financeiro, que é um dado muito importante, né? Então, que a gente disponibilize esse material todo para os usuários, não só brasileiros, mas também usuários estrangeiros. Porque nós estamos falando aqui de Vila Lobos, mas o SESC Partituras tem muitas outras partituras, muita coisa, de muitos ramos diferentes, muitos compositores, né? Então, isso é viver uma nova realidade, né? Quer dizer, e usar essa nova realidade para quê? Para difundir a nossa cultura musical no Brasil e no mundo, né? Então, que bom que isso está acontecendo, né? É isso mesmo, e complementando, o site tem atualmente mais de 2.600 obras disponíveis, de mais de 250 compositores, e é muito interessante a gente ver ali obras de Vila Lobos, obras de Guerra Peixe, obras de Lourenço Fernandes e obras de jovens compositores da atualidade, inclusive alguns que talvez nem tenham concluído seus cursos de composição. É um espaço aberto para que
os compositores disponibilizem suas obras, sem julgamento de valor, mas criando a possibilidade de que o usuário do site, que é o professor, o estudante de música, o músico profissional, o pesquisador, que ele próprio faça a sua pesquisa, faça as suas escolhas dentro desse grande universo musical. Bom, gente, a gente conclui o nosso debate e, finalmente, quero agradecer a todos vocês que participaram com a gente, enviando perguntas ou apenas assistindo. Lembrando que o endereço do site Sesc Partituras é www.sesc.com.br/Sesc Partituras. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.